as frases de bom dia em casa com a minha mãe. A minha mãe falou assim, cara, eu não aguento mais, eu vou me jogar embaixo de um ônibus porque você tá me destruindo. E eu falava, cara, vai lá, facilita a minha vida, se mata. E aí começa o histórico da morte que eu falei pra você, da onde vem esse amor pela vida. E eu carrego muito forte pra mim que você só consegue viver o avivamento quando já teve um ambiente de morte antes. Então eu acho que a minha energia pra vida hoje não é vida, é avivamento. Então, Diogo, eu passei por uma temporada onde eu desejava todos os dias que a minha mãe morresse. E eu comecei um processo autodestrutivo e interdestrutivo. Eu queria destruir tudo ao meu redor. E eu sabia como. No meu trabalho teve episódio de eu olhar para o ambiente, sei lá, ter dezenas de pessoas e eu falar assim, já transei com todo mundo. Eu quebrava sonhos das meninas. Porque na boa, irmão, ninguém quer uma noitada de sexo e ser rejeitado na manhã seguinte. As pessoas sonham com família, mas o caminho que as coisas levam hoje é tipo, cara, é difícil demais, então vamos viver isso aqui. Mas não é isso, no fundo todo mundo quer família, no fundo todo mundo quer ser amado, no fundo todo mundo quer compaixão, todo mundo quer coisa boa, mas é que demanda 10 vezes mais energia, talvez não aconteça quando você espera. Então na minha cabeça, irmão, a adrenalina começou a ser chapar, muita droga, muita bebida, flertar, a emoção do flerte ela é absurda, o jogo da conquista é gostoso, aí quando você vai pra cama, você dominou, aí quando acaba, acabou. Acabou. E aí você tem que mandar alguém embora, e depois, acabou, é só isso aqui, não tem futuro, eu não quero ficar mais com você, eu só te iludi. Eu falava isso, eu pisava em cima. Cara, aos 19 anos, tem um episódio da minha vida que aconteceu um aborto. Aconteceu um aborto. Caramba. Isso numa mentalidade. E aí a gente precisa entender aqui que, cara, eu falei, cara, que bom que aconteceu esse aborto. Eu tô falando de 12 para 13 anos atrás. Eu não sou muito bom de cronologia, tá? Mas. Sim. E aí, esse é o início de uma destruição pesada. Então eu comecei a ir trabalhar drogado. E aí você para de render. Meu relacionamento em casa já estava destruído. E foi. A jogada foi 9 anos atrás. No momento, o momento mais crítico lá de casa. E minha mãe, ela chama um tio meu, um tio que é cristão, ele tinha entregado a vida para Jesus há um tempo. Nós estávamos sentados na mesa de jantar. Era uma segunda-feira à noite, eu lembro. E eles começaram a conversar sobre algumas coisas que estavam me incomodando. Eu peguei uma faca. Eu falei, eu vou acabar com isso aqui agora. E quando eu fui matar minha mãe, meu tio falou uma frase assim: você não tem mais o brilho de criança nos teus olhos. Irmão, aquilo, a minha mão amoleceu. E todo aquele ódio do meu coração, tudo aquilo que estava me possuindo, ao ponto de eu pensar em matar minha mãe, a mulher que dedicou 20 anos da vida para cuidar de mim, amoleceu minha mãe. Ele falou assim: você precisa de Deus. E naquele momento, de forma sobrenatural, por alguns segundos, eu me senti abraçado ao ponto de não estar mais ali naquela mesa. Eu fui levado para algum lugar que eu não sei para onde foi. E eu voltei diferente. Foi ali. Eu voltei diferente. Eu voltei tão diferente ao ponto de, cara, eu era o cara que passava na frente de uma igreja evangélica e xingava os crentes. Eu xingava crente. Não vou falar o que eu falava, porque não vem ao caso, mas eu xingava crente. Minha mãe vira para mim uma única frase: seu tio quer que a gente vá para uma igreja evangélica. Eu viro para ela e falo assim: na minha concepção, evangélico era tudo safado. Eu falo, então a gente vai para lá fazer as coisas de forma direita. E ali começa a minha história com Jesus. E você acha que... Eu acredito que você tem certeza disso, mas esse momento foi o preenchimento daquele vazio que Total, você não teve ao longo da vida. total. Então, na verdade, o que essa história traz de aprendizado para mim e para as pessoas é que
5, 6 palavras do teu tio amoleceu um coração doente, salvou não só uma vida, mas como milhares de vidas que hoje são salvas através do salvamento da tua, né? Então, perceba que colocar Deus goela abaixo das pessoas talvez não seja o melhor caminho, mas simplesmente elevar o nível de consciência e falar assim, você só precisa disso. E aí, naquele momento, a tua mão amoleceu e falou assim, cara, pegou aqui. O que estava vazio para mim, pegou, preencheu a partir do momento que você foi lá e se entregou. Eu nem diria o talvez, tá? Eu acho que não tem essa de enfiar Deus a goela abaixo de ninguém. Porque quando você precisa fazer isso, você já está fazendo algo que você não vive, que não é natural. Porque o encontro com Deus, ele é muito mais sobre a tua busca do que alguém colocar Deus para você. Sabe? E, enfim, a gente vai falar sobre isso, mas naquela noite, eu acho que foi o primeiro abraço de um pai. Porque eu voltei transformado. Foi realmente num piscar de olhos. E eu passo 1 mês sem drogas, sem álcool, sem balada, sem sexo. Mas foi interessante porque a gente tem que entender toda uma estrutura que está acontecendo. E por 3 anos eu tinha um cliente na academia que era cabeleireiro. E eu ficava zoando ele. Eu falava assim, desculpa a expressão, eu falava, você é uma baitola. Porque ele era engraçado o jeito dele, só que ele era pastor. Então ele vinha pregar para mim, ele e o filho dele lá na academia. Cara, eu ficava mostrando pornografia pros caras, eu ficava contando sobre um episódio sexual que eu tive alguns minutos atrás. Diogo, eu era o cara que ia me masturbar no vestiário da academia em horário de trabalho, irmão. Auge, hein? Isso é o auge da perdição, hein? Irmão, eu me masturbava de 2 vezes, às vezes 3 vezes por dia, no vestiário da academia. Cara, sabe uma coisa que eu fico muito assim, tipo, borbulhando por dentro, que milhares e milhares e milhares de pessoas vivem hoje, mas por não ter o nível, vivem isso que você está falando, que você vivia no passado. Mas você fica tão dentro de uma bolha, e essa bolha ela é criada camadas e camadas para que ela fique cada vez mais distante de você visualizar o que está acontecendo lá fora. E quanto mais camadas tem em volta dessa bolha que você mesmo cria, que pessoas ajudam você a bater o tijolinho e fazer mais camada, você acha que aquilo é certo. Você acha que aquele é o melhor caminho. Porque aquele é o prazer momentâneo, é o imediatismo, é aquela coisa do tipo, cara, é o agora, vamos, intensamente, principalmente com essas coisinhas de tipo, tem que viver o hoje, ei, calma. Calma lá. Peraí. Não é bem assim que as coisas E tem uma funcionam. frase que tá tudo bem. Sim. Instaurou-se uma frase hoje que tá tudo bem. Só que eu quero deixar 3 livros aqui, tá? Agora. Um livro que a versão masculina chama Coração Selvagem e a versão feminina chama Encontrando a Alma Feminina. Boa. E um outro livro chama Os Muros do Meu Coração. Aí você falou sobre isso. Sabe o que é o lance da pornografia e da masturbação? É um homem que precisa se formar e se dizer homem. Então, ele olha para a mulher, ele não tem a coragem de ir até a mulher, ele não tem coragem de falar para a mulher que ele está interessado nela, que ele quer construir uma família com ela, mas ele volta, ele vai para um ambiente secreto onde ninguém está vendo, e na mente dele ele está possuindo aquela mulher, aí ele se sente homem por aquilo. Ele não se dá o trabalho o esforço vezes 10 de passar pelo processo, mas no inconsciente dele, enquanto ele está tendo aquele tempo com a pornografia, é como se ele estivesse possuindo aquela mulher, ele se sente homem naquele momento. E todo homem que cresceu sem um pai, ele precisa de uma aprovação. E muitas vezes ele busca numa relação sexual, por isso que o cara ele vai lá, ele se esforça para a mulher ter um orgasmo, ele se esforça para a mulher sair falando assim, foi a melhor transa da minha vida, porque naquele momento existe uma frase falando, você é bom. Tudo que um homem precisa ouvir é, você é bom, você tem o que você precisa. Então qual que é a forma mais fácil para isso? É você ter o melhor carro, é você ganhar mais dinheiro, é você estar nos melhores lugares, é você aparentar dezenas de coisas que as pessoas olham e falam, tá vendo fulano? Ele é bom, mas por dentro não é tudo isso. Então eu pego um monte de coisas que eu possuo
que me fazem ter uma expressão de que eu sou bom, que me confirma como homem, que traz para mim a virilidade de um homem. Até conversava com um amigo ontem à noite. Ele falou, cara, tem homem que precisa fumar um charuto e beber uísque para dizer que é homem. E, tipo, não é sobre isso, né? Então, nessa transição, Diogo, aquele homem, ele orou e investiu 3 anos na minha vida. Provavelmente tem pessoas aqui ouvindo a gente hoje que tem pessoas que estão investindo na vida delas por anos e elas estão falando, cara, isso é mó chato, velho. Sai fora. Ou não aguento mais esse papo chato. Ou, meu, me deixa em paz. Ou isso. E essas são as pessoas que, tudo bem, hoje você está falando que estão chatos, mas daqui 5 anos você vai ter que virar e falar muito obrigado por não ter desistido de mim. Que é o que eu faço com esse cara até hoje. Então, na segunda-feira, episódio em casa, passa um tempo, eu vou para a igreja desse cara. Aí eu chego lá, um pouco atrasado. E eu descubro que o filho dele é líder de adoração. E está tocando uma música que fala assim, acende um fogo em mim. Acende um fogo incontrolável. Eu quero mais de ti, Deus. Eu não sei o que aconteceu. Quando eu me dei por mim, eu estava no chão, de braços abertos e orando. Deus, eu quero mais de ti. Não há lugar melhor para estar. E naquele momento eu decidi entregar a minha vida para Jesus de verdade. E eu passo um mês. Cara, foi o melhor mês da minha vida. O melhor mês da minha vida. As melhores noites de sono. Cara, perdão dentro de casa. Poder sentar à mesa para comer juntos. Cara, eu vi redenção acontecendo em casa. Eu acordava com alegria para viver. Só que qual que é o risco? Hoje os meus pastores, eles me ensinam muito. Depois de toda vitória, toma cuidado para não baixar a guarda. Porque é nesse momento que o rebote vem. Então, depois da vitória, onde você tem que prestar mais atenção ainda, porque você vai sofrer ataques. E eu não prestei atenção na época. Eu tinha 20 anos, 21 anos. E o que aconteceu? Um convite. E o mal de todo adicto ou de todo soberbo é achar que ele está pronto. O mal de todo orgulhoso é achar que ele já carrega tudo o que ele precisa para fazer tudo o que ele tem que fazer. E eu fui esse cara. E eu fui para uma balada. Irmão, depois de um mês eu tretei com a minha mãe. Ela falou, cara, o que você vai fazer numa balada? Olha a vida que a gente está levando, tá incrível isso aqui. O que você vai fazer numa noite? E aí, tretamos. Falei um monte para ela. Já saí alucinado de casa. Abri meu coração para, tipo, chapei, Diogo. Chapei. Tipo, coisas que eu sempre quis fazer na noitada que eu nunca consegui, tipo, ter relacionamento sexual dentro de uma balada. Aquela noite aconteceu. Aquilo que eu falei. Quando você precisa romper algo positivo, você tem que se esforçar 10 vezes. Sim. Quando é para cair pro submundo, as coisas são... Então, não acha que você... Tipo, cara, tem gente que deve estar ouvindo a gente falando assim, não, eu sou o cara. Tipo, começa a pensar que se você ser o cara hoje vai te levar para onde você quer chegar daqui 10 anos.